Você fez a Kate chorar? Não. Então, de onde veio isso? Houve alguma situação em que ela poderia ter chorado ou tenha chorado? Não. Não. O oposto aconteceu. Meghan Markle acabou de chamar a luta contra o câncer da princesa Kate de golpe publicitário, e agora o príncipe William a baniu para sempre. Em um confronto real que ninguém esperava, Meghan Markle supostamente acusou a princesa Catherine de fingir sua recente crise de saúde, provocando fúria dentro dos muros do palácio. Fontes afirmam que a duquesa fez essa chocante alegação durante um confronto privado, chamando a luta de Kate contra o câncer de distração calculada para atrair simpatia pública. O príncipe William, pego de surpresa e furioso, supostamente tomou a decisão mais drástica até agora. Baniu Meghan dos domínios reais para sempre. Mas isso é apenas a superfície. O que realmente aconteceu naquele confronto tenso? Por que Meghan lançou tal acusação? E qual foi a reação de Kate? Será que essa briga pode romper permanentemente a família real? Antes de continuar, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para atualizações. A fachada real se rachou mais uma vez, e desta vez, as rachaduras são sentidas em todo o mundo. Um confronto antes sussurrado nos corredores do palácio agora explodiu em um escândalo público tão grande que ameaça dividir permanentemente a família mais famosa do Reino Unido. O mundo achava que já tinha visto o pior do drama real, a saga trágica de Diana, a saída de Harry e Meghan, a entrevista com Oprah que incendiou a internet. Mas nada preparou a monarquia, nem seus súditos para a guerra crua e emocional que se acendeu entre Meghan Markle e a princesa Catherine. As palavras supostamente trocadas a portas fechadas agora alimentam um incêndio midiático, e as consequências têm sido sem precedentes. Um banimento vitalício, fúria real e uma nação dividida entre tradição e rebelião. Tudo começou como uma semana comum aos olhos do público para a princesa de Gales. Ainda lidando com seus recentes desafios de saúde, Catherine havia se afastado das funções públicas. Seu silêncio não era apenas um retiro pessoal, era um ato de sobrevivência. Rumores sobre sua condição circulavam por tabloides e redes sociais. Alguns especulavam câncer, outros temiam uma doença misteriosa. O palácio, como costuma fazer, forneceu pouca informação, apenas o suficiente para sugerir que Catherine enfrentava uma situação médica grave. No entanto, em meio à preocupação da nação, uma voz diferente se levantou. Não de apoio, não de solidariedade, mas de suspeita. Essa voz, segundo fontes palacianas e relatos vazados, era de Meghan Markle. Insatisfeita com o exílio silencioso em Montecito, ela teria lançado uma acusação impressionante. A doença de Catherine foi encenada, exagerada ou talvez inteiramente fabricada. Um golpe publicitário, ela teria dito. Um ato manipulador, projetado para conquistar a simpatia do público e distrair das manchetes cada vez mais tóxicas envolvendo a família real. A reação dentro do palácio foi imediata e impiedosa. Mas foi a resposta do príncipe William que mudou tudo. Em uma decisão privada mais firme, o futuro rei teria declarado que Meghan não seria mais bem-vinda nos círculos reais. Nem agora, nem nunca. Segundo fontes próximas, ele estava furioso, vendo as palavras de Meghan não apenas como cruéis, mas como uma traição à única pessoa que sempre manteve a dignidade sob pressão, sua esposa. Não foi apenas um ataque pessoal, foi um ataque estratégico à credibilidade da Casa de Windsor. Enquanto o público tentava entender as revelações, os meios de comunicação corriam para verificar os detalhes. O que foi dito exatamente, quem estava presente e, o mais importante, por que agora. O momento, o tom e a brutalidade da declaração atribuída a Meghan deixaram a monarquia atordoada e à deriva. Mas para quem acompanha as tensões reais desde 2018,
esse confronto talvez fosse inevitável. O relacionamento entre Meghan e Catherine sempre foi marcado por tensão. Desde o infame incidente das lágrimas na semana do casamento, em que relatos contraditórios sobre quem fez quem chorar dominaram os tabloides por meses, até a rivalidade alimentada por narrativas da mídia e comparações públicas. As duas mulheres nunca desfrutaram de um vínculo de irmandade. Alguns dizem que tentaram, outros insistem que o palácio nunca permitiu. De qualquer forma, o que antes podia ser visto como atrito familiar, agora evoluiu para guerra aberta. Para entender como chegamos até aqui e por que esse escândalo ameaça eclipsar até os capítulos mais sombrios da história real, precisamos voltar no tempo e rastrear as raízes dessa hostilidade. Devemos examinar as personas cuidadosamente construídas, as declarações veladas e as conversas nos bastidores que levaram a este momento de ruptura. Esta não é apenas a história de duas mulheres em conflito em um palácio. É uma história de confiança quebrada, reputações manchadas e uma monarquia à beira de outra crise. Nos próximos capítulos, revelaremos toda a cadeia de eventos. A crise de saúde de Catherine e como ela foi tratada publicamente, as palavras supostamente ditas por Meghan e o que as fontes realmente afirmam que aconteceu nos bastidores. A explosão emocional e política dentro da família real, a reação pública de ambos os lados e, por fim, as consequências. Como as acusações atribuídas a Meghan desencadearam uma decisão que pode bani-la para sempre do reino que um dia ela tentou redefinir. Mas esta introdução não é apenas um exercício de ambientação. É um chamado à atenção. Algo mais profundo está se desenrolando por trás das manchetes. Isso não se trata apenas de quem disse o que ou quando. Trata-se de uma instituição real lutando para manter sua relevância e dignidade em um mundo onde cada palavra é examinada e cada ação amplificada. O suposto ataque de Meghan à integridade de Catherine, se verdadeiro, é mais do que pessoal. Atinge o coração da marca real. Compaixão, coragem, continuidade. Há perguntas que precisam ser feitas. A alegação de Meghan foi uma tentativa desesperada de desviar a narrativa das suas próprias controvérsias? Ou foi uma expressão sincera de suspeita, embora mal formulada ou mal cronometrada? Por que William respondeu com tanta severidade, sabendo da atenção global que isso atrairia? E o que isso significa para o futuro da monarquia, já enfraquecida por escândalos, renúncias e divisões? Estamos prestes a explorar essas perguntas com honestidade brutal e rigor jornalístico. Você ouvirá especialistas da realeza, ex-funcionários do palácio, analistas de mídia e psicólogos que examinarão não apenas o que aconteceu, mas por que isso importa. Você será levado a salas privadas, cenas reconstruídas e memorandos ocultos que oferecem um retrato muito mais matizado do que aquilo que aparece nos jornais matinais. Mais importante ainda, será convidado a pensar criticamente, não apenas sobre os membros da realeza, mas sobre poder, percepção e o preço de se manifestar em um mundo governado pela tradição. Não se engane, isso não é uma biografia higienizada nem uma fofoca de celebridade. Esta é uma batalha real moderna, que se desenrola em tempo real com consequências reais. Fraturou famílias, remodelou a opinião pública e pode até redefinir o futuro da coroa britânica. Se você está do lado de Catherine, de Meghan, ou simplesmente da verdade, esta história exige sua atenção. Então fique conosco. O que vem a seguir irá desvendar os eventos daquele fatídico confronto e a tempestade que ele desencadeou. Exploraremos o choque profundamente pessoal entre duas mulheres poderosas, a guerra silenciosa entre dois irmãos e um sistema real agora forçado a escolher entre tradição e sobrevivência. Porque na casa de Windsor, a coroa pode ser pesada, mas o silêncio é ainda mais. Se você achava que sabia quão profunda era a cisão real, está prestes a descobrir até que ponto ela rachou os alicerces.
Isso é apenas o começo. Muito antes de uma única palavra de acusação ser pronunciada, um silêncio pairava sobre a casa de Windsor. Silencioso, inquietante e carregado de tensão. Durante meses, o público britânico observou com crescente preocupação enquanto a princesa Catherine, futura rainha consorte, se afastava dos olhos do público. Antes presença constante em inaugurações de hospitais, galas de caridade e visitas escolares, ela havia desaparecido dos holofotes. As agendas oficiais da realeza, que antes estavam repletas de aparições dela, agora estavam conspicuamente vazias. E em uma nação tão comprometida com o bem-estar de sua monarquia, sua ausência se tornou um mistério nacional. A princípio, as explicações foram vagas. Uma doença repentina, uma recuperação planejada, tempo para descansar. O Palácio de Kensington divulgou um comunicado cuidadosamente redigido, sugerindo que Catherine havia passado por um procedimento médico seguido de um período de convalescença. Sem detalhes, sem cronograma, apenas a ambiguidade polida que passou a definir a comunicação real em tempos de crise. O público foi orientado a não se preocupar, que a princesa de Gales estava apenas tirando um tempo para se recuperar. Mas a ausência se prolongou, e quanto mais tempo passava, mais ansiosa a nação ficava. Havia algo desconcertante no quão silencioso tudo se tornou. Na era digital, onde até mesmo atualizações mínimas são transmitidas instantaneamente, o prolongado silêncio de Catherine criou um vácuo. Um vácuo rapidamente preenchido por especulações, rumores e teorias da conspiração. Ela estava gravemente doente? Era câncer? Era algo mais sério, talvez não revelado nem mesmo a pessoas próximas? As perguntas inundaram os tabloides, as sessões de comentários e as redações. Para a imprensa, era um quebra-cabeça de alto risco. Para o público, uma fonte de medo crescente e intriga. Dentro das paredes do palácio, fontes revelaram mais tarde que a situação era tensa. Catherine, de fato, enfrentava uma crise de saúde, séria o suficiente para justificar um afastamento completo de suas funções públicas. Os que estavam mais próximos dela a descreviam como resiliente, mas profundamente reservada, alguém que detestava o circo midiático e se recusava a alimentar o drama que havia consumido outras partes da família real. Apesar de ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo, Catherine sempre traçou uma linha firme entre sua persona pública e sua vida privada. Acreditava no dever, na força silenciosa e em enfrentar batalhas pessoais longe dos holofotes da imprensa. Mas a monarquia, por natureza, não tem o luxo da privacidade por muito tempo. Figuras públicas, especialmente os membros da realeza, são obrigadas a manter um equilíbrio delicado, ser acessíveis, mas não excessivamente reveladoras, ser próximas, mas não comuns, ser autênticas, mas sempre compostas. Nesse sentido, Catherine sempre se destacou. Por isso, sua ausência não foi apenas notada, foi sísmica. Em um momento particularmente revelador, um assessor real, falando sob condição de anonimato, descreveu o clima no Palácio de Kensington durante a recuperação de Catherine como um de vigilância ansiosa. Cada movimento, cada atualização interna precisava ser cuidadosamente avaliado quanto ao impacto que poderia ter no público. Era mais seguro não dizer nada? Seria necessário divulgar mais informações para conter as especulações? No fim, o palácio redobrou a discrição, e embora essa possa ter sido a escolha mais digna, também foi uma escolha arriscada. A cada semana que passava, o silêncio gerava mais suspeitas. Nas redes sociais, analistas amadores examinavam fotos antigas de Catherine em busca de sinais de declínio. Alguns especulavam que ela havia sido vista disfarçada. Outros afirmavam que ela havia viajado secretamente ao exterior para tratamento. E quando uma fotografia familiar fortemente editada foi divulgada para marcar o Dia das Mães, os críticos atacaram,
acusando o palácio de desinformação e manipulação de imagem. O gesto que pretendia tranquilizar teve efeito contrário, aprofundando o desconforto público. A maneira como o palácio lidou com a situação refletiu um padrão familiar aos observadores da realeza: controlar a narrativa limitando a informação. Mas no cenário da mídia moderna, o silêncio raramente é ouro. Ele é frequentemente interpretado como evasão, e na ausência de clareza, a percepção vira realidade. Catherine, que por muito tempo foi admirada como presença estável e equilibrada na família real, agora se via no centro de um redemoinho indesejado de rumores e teorias. É importante entender o contexto mais amplo em que essa crise de saúde se desenrolou. A monarquia já estava em estado frágil. O rei Charles, ainda novo em seu reinado, lidava com divisões internas e críticas externas. Os escândalos do príncipe Andrew ainda não haviam sido esquecidos. As ofensivas midiáticas repetidas de Harry e Meghan, por meio de entrevistas, documentários e memórias, haviam desgastado a imagem da coroa internacionalmente. A confiança pública era frágil e a marca real, embora ainda poderosa, já não era intocável. Num clima assim, cada ação ou omissão real era amplificada. A ausência de Catherine já não era apenas uma questão pessoal. Tornou-se um reflexo da fragilidade da instituição, um símbolo de sua vulnerabilidade. E mesmo assim, nenhum comentário direto veio dela, nenhuma entrevista, nenhum vídeo, apenas silêncio. Isso também passou a fazer parte do mistério. O que poucas pessoas entenderam na época foi quão grave era realmente a situação. Segundo várias fontes confiáveis posteriormente citadas por grandes veículos de imprensa, Catherine havia sido diagnosticada com uma condição séria, possivelmente fatal. Os detalhes exatos permanecem não revelados, mas pessoas próximas à família descrevem sua condição como exigindo tratamento intensivo e força emocional. Ainda assim, Catherine optou por não fazer uma declaração pública, talvez acreditando que sua jornada de saúde deveria permanecer exatamente isso: pessoal. Então começou a campanha de sussurros. Rumores surgiram primeiro de fontes anônimas próximas a Montecito. Começaram a surgir relatos de que Meghan Markle havia expressado ceticismo sobre a condição de Catherine. A princípio parecia inconcebível. Meghan, que havia falado publicamente sobre suas próprias lutas com a saúde mental e a intrusão da imprensa, certamente entenderia a necessidade de privacidade. Mas os sussurros aumentaram. Alguns diziam que Meghan havia questionado em particular se o momento da doença de Catherine era mais do que uma coincidência. Por que agora? Coincidindo com um período em que Meghan e Harry enfrentavam manchetes duras e empatia pública em queda. Então, durante o que fontes agora descrevem como um confronto volátil com um alto assessor da realeza, Meghan supostamente foi além. Dizem que ela chamou o drama de saúde de Catherine de encenação midiática destinada a manipular a opinião pública. Ela teria acusado o palácio de usar a doença de Catherine para proteger a monarquia das críticas e desviar a atenção dos escândalos envolvendo outros membros da família. Seja dito por raiva ou por convicção, essas palavras ecoaram pelos corredores reais como uma bomba. Para os de fora, essas acusações podem parecer chocantes, até cruéis. Mas, no contexto da relação profundamente desgastada entre Meghan e a instituição real, eram tragicamente plausíveis. Meghan, sempre cética com relação à máquina palaciana, supostamente via uma estratégia midiática calculada, onde outros viam uma mulher em recuperação. E ao fazer tal acusação, fosse a portas fechadas ou por meio de insinuações, ela cruzou uma linha da qual não se pode voltar. A família real já suportou muitas rupturas internas, mas há regras não ditas sobre o que deve permanecer sagrado. A saúde de um membro da família, especialmente de alguém tão querida e serena quanto Catherine, é um desses temas sagrados.
Atacar Catherine durante um período de vulnerabilidade física foi visto por muitos no círculo íntimo real não apenas como impróprio, mas como imperdoável. O príncipe William, conhecido por seu temperamento quando pressionado demais, estaria furioso. Um homem que por muito tempo manteve as traições do irmão à distância. William teria reagido com fúria imediata. Para ele, isso não era uma disputa política, era pessoal. Catherine não era apenas sua esposa. Era a mãe de seus filhos, a futura rainha e a pessoa que havia suportado anos de escrutínio público com graça e dignidade. Acusá-la de fingir uma crise de saúde foi um ato de difamação, não de discordância. Os eventos que se seguiram, embora nem todos tenham vindo a público, marcariam um ponto de virada nas relações reais. Uma decisão foi tomada, uma decisão clara e decisiva. Disse-se que Meghan não seria mais bem-vinda em nenhum evento real, público ou privado. Sem mais convites, sem mais natais em Sandringham, sem mais aparições em jubileus. Ela foi efetivamente exilada da vida real, não por decreto legal, mas pela força não verbal da exclusão real. Uma proibição vitalícia, não emitida por comunicado de imprensa, mas pela vontade de ferro de um futuro rei defendendo a honra de sua esposa. A família real sempre soube que o silêncio é uma estratégia. Onde famílias comuns lavam roupa suja em brigas, as disputas reais geralmente são disfarçadas por formalidades, enterradas sob o protocolo ou canalizadas por gestos cuidadosamente calculados. Mas de vez em quando, algo escapa pelas rachaduras. Algo tão impactante, tão controverso, que acende uma conversa global. Foi o caso quando começaram a circular sussurros sobre a suposta acusação de Meghan Markle contra a doença da princesa Catherine. O que começou como um boato discreto rapidamente se transformou em um incêndio midiático de grande escala, ameaçando arrastar a Casa de Windsor para um dos escândalos mais voláteis da década. Começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Fontes anônimas começaram a informar jornalistas selecionados em Londres e Nova York, sugerindo que Meghan havia, em círculos privados, questionado a legitimidade da batalha de saúde de Catherine. Os detalhes eram escassos, mas perturbadores. Segundo diversos informantes, Meghan teria se referido à cobertura da mídia sobre a doença de Catherine como uma distração fabricada, sugerindo que o palácio estava usando a condição da princesa para gerar simpatia pública e proteger a monarquia das crescentes críticas. No início, a história era radioativa demais para que a mídia tradicional a abordasse. Mas o mundo havia mudado. A mídia tradicional já não controlava a narrativa. As redes sociais, os podcasts e comentaristas independentes pegaram o fio da meada. Em poucos dias, hashtags como KateGate e Royal Lie estavam em alta. As supostas declarações de Meghan, ainda não verificadas e envoltas em uma cortina de negação plausível, tocaram em um ponto sensível. O público, já dividido em suas opiniões sobre os Sussex, reagiu com indignação, desconfiança e, em alguns setores, com surpresa chocada. O que tornava a acusação tão perigosa era seu timing. O público britânico passou meses aguardando ansiosamente qualquer notícia sobre a saúde de Catherine. Aos seus olhos, ela havia se tornado um símbolo de resistência silenciosa. Questionar seu sofrimento, especialmente num contexto tão frio e estratégico, era atacar os próprios valores que Catherine passou a representar. A percepção não podia ser pior. Meghan, já rotulada por seus críticos como divisiva e manipuladora, agora estava sendo acusada de atacar uma mulher em recuperação de uma condição potencialmente fatal. Se as palavras foram ditas exatamente como relatado, tornou-se quase irrelevante. O estrago já estava feito. Jornalistas do mundo todo correram atrás de confirmação. Procuraram assessores do palácio, fontes em Montecito e amigos de ambos os casais. Ninguém quis falar oficialmente,
mas nos bastidores a instituição real estava em caos, segundo relatos. De acordo com um ex-correspondente real com décadas de experiência, o clima no Palácio de Buckingham era de incredulidade horrorizada. Funcionários que por anos tentaram manter uma paz frágil entre os Sussex e o restante da família real agora reconheciam abertamente que a ponte havia sido queimada. Enquanto isso, a equipe de Meghan e Harry não emitiu nenhuma negação formal. O silêncio deles, para muitos, foi interpretado como consentimento por omissão. Os Sussex sempre se apressavam em refutar mentiras no passado, às vezes em questão de horas. A ausência de resposta desta vez, aos olhos de muitos, deu mais credibilidade à história. As especulações aumentavam. A acusação de Meghan foi um comentário impulsivo, feito em privado e vazado sem contexto, ou foi uma mensagem deliberada, estrategicamente inserida na consciência pública? Um momento decisivo veio quando uma ex-amiga de Meghan, que se afastou da duquesa nos últimos anos, apareceu em uma entrevista explosiva. Falando sob anonimato, mas amplamente identificada como uma confidente dos primeiros tempos de Meghan em Hollywood, ela afirmou que Meghan havia se tornado cada vez mais cínica em relação ao uso da mídia pela família real. Segundo essa fonte, Meghan via cada problema de saúde real, cada evento público e cada foto cuidadosamente divulgada como uma forma de manipulação. Ela acredita que tudo o que eles fazem é gestão de imagem, declarou a fonte. Então, quando Catherine ficou doente, Meghan não viu uma tragédia familiar. Ela viu uma campanha de relações públicas. A reação foi rápida e severa. Os tabloides britânicos, sempre ávidos por escândalos, estamparam a história nas capas. Programas de televisão, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, dedicaram segmentos inteiros ao suposto comentário. Comentaristas políticos começaram a se manifestar, apontando o escândalo como mais um sinal do declínio da confiança institucional. Nas ruas de Londres, cidadãos comuns expressavam incredulidade e repulsa. "Você não chuta alguém quando ela está caída?", disse uma mulher a um repórter em frente ao Palácio de Kensington. "Quaisquer que sejam seus problemas, você não ataca uma mãe doente de 3 filhos. Isso não é humano." Para Meghan, a reação foi implacável. Marcas que antes se alinhavam com ela começaram a se afastar. Suas contas de apoio nas redes sociais foram inundadas de críticas. Até alguns de seus defensores mais fiéis tiveram dificuldade para justificar os supostos comentários. Uma jornalista americana de destaque, conhecida por simpatizar com a perspectiva de Meghan e Harry, escreveu uma coluna expressando decepção. Se essas acusações forem ao menos parcialmente verdadeiras, então Meghan cruzou uma linha moral. Não há desculpa para deslegitimar a dor de outra mulher em nome do controle de narrativa. Dentro da família real, fontes descrevem um clima de fúria gelada. O príncipe William, normalmente contido e comedido em sua postura pública, estaria além de furioso. Para ele, isso não se tratava de relações públicas ou da reputação da realeza. Era sobre sua esposa, sobre a mãe de seus filhos, sobre uma mulher que havia suportado em silêncio o escrutínio da mídia, a traição familiar e agora uma doença. Apenas para ser acusada de inventar sua dor. De acordo com um membro sênior da realeza, William teria confidenciado a um aliado: "Ela pode me atacar o quanto quiser, mas não tem o direito de atacar a Kate." A rainha, embora aposentada das funções diárias, teria sido informada detalhadamente da situação. E o rei Charles, apesar da relação tensa com Harry, estaria profundamente abalado. A monarquia, já à beira do colapso com o peso da transição geracional, agora enfrentava um escândalo sem solução fácil. A Casa de Windsor não podia negar a acusação sem atrair mais atenção para ela. Tampouco podia manter o silêncio sem parecer cúmplice. Era uma situação sem vitória, e Meghan, consciente ou não, os havia colocado no centro dela.
Enquanto isso, nos bastidores, uma espécie diferente de acerto de contas ocorria. Conselheiros reais convocaram reuniões de emergência para lidar com as consequências. Equipes jurídicas analisaram a possibilidade de uma ação por difamação, embora essa medida tenha sido considerada inflamatória demais. Consultores de crise foram acionados. Um informante descreveu o clima como apocalíptico. Isso não é apenas outra briga familiar, disseram. É uma guerra reputacional. O que tornou o escândalo tão corrosivo foi seu núcleo emocional. Saúde, dor, vulnerabilidade. Esses são temas que transcendem política, fama e até a monarquia. A doença de Catherine, seja qual for o diagnóstico exato, havia conquistado a empatia de todos os setores. Ver essa empatia ser usada como arma ou questionada com tamanha frieza soava como uma violação, não apenas do protocolo real, mas da decência humana. Em Montecito, o círculo dos Sussex teria entrado em modo de contenção. Meghan e Harry cancelaram várias aparições públicas. Amigos que antes falavam com a imprensa se calaram. Nenhuma declaração foi emitida. Nenhuma explicação foi dada. E ainda assim, o silêncio falou tão alto quanto qualquer negação. Para muitos, a ausência de resposta foi a confirmação final. Jornalistas notaram uma mudança de tom. Veículos que antes tratavam Meghan e Harry com reverência cautelosa começaram a intensificar suas críticas. Manchetes falavam de uma guerra fria entre os Sussex e o restante da realeza. Analistas questionavam se a monarquia poderia se recuperar dessa nova crise. E à medida que a poeira baixava, uma pergunta pairava sobre o Reino Unido. Para onde a família real vai a partir daqui? O escândalo não apenas manchou a imagem pública de Meghan, alterou profundamente a dinâmica das relações reais. A confiança já escassa evaporou completamente. A reconciliação, antes uma possibilidade remota, agora parecia quase ilusória. Como resumiu um especialista real, não há retorno a partir daqui. E mesmo no meio do caos, a história se recusava a morrer. Novos ângulos surgiram. Relatórios indicavam que os contratos multimilionários dos Sussex com a mídia estavam sob revisão. Executivos de streaming teriam questionado se a marca de defensores da verdade do casal poderia sobreviver a este desastre de imagem. A portas fechadas, o controle de danos era a prioridade. Mas para a família real, as consequências foram ainda mais profundas. Catherine, ainda em recuperação e protegida do barulho externo, tornou-se símbolo não apenas de elegância, mas de resiliência sob pressão. Sua dignidade silenciosa contrastava fortemente com o turbilhão ao seu redor. E aos olhos de muitos, o escândalo solidificou seu papel como o centro moral da realeza. Quanto a Meghan, suas supostas palavras, verdadeiras ou não, ficaram gravadas no imaginário coletivo. E no mundo da percepção, muitas vezes é isso que importa. Seja um ataque calculado ou um desabafo impulsivo, a acusação foi feita, e seu impacto será sentido por muitos anos. Poucas relações são tão analisadas na monarquia britânica moderna quanto a de William e Harry. Antes considerados irmãos inseparáveis, seu vínculo era símbolo de união, curando as feridas da infância trágica com dever compartilhado, humor e lealdade. O país os viu crescer juntos, lamentar a morte da mãe e caminhar lado a lado nos primeiros anos da vida adulta. Mas o que o mundo via como uma fraternidade inabalável já começava a rachar por trás dos muros do palácio. As consequências da acusação de Meghan sobre a doença de Catherine não apenas aprofundaram essa fissura, detonaram-na. A fúria do príncipe William não foi teatral. Não era indignação encenada para agradar a opinião pública. Segundo fontes do palácio, foi visceral, crua e profundamente pessoal. O que o enfureceu não foi apenas o escândalo, foi a desumanidade. Em sua visão, criticar políticas reais ou questionar tradições ultrapassadas era uma coisa.
Mas explorar a dor e a saúde de sua esposa, lançar dúvidas sobre seu sofrimento, era algo além da traição. Foi um ato que William não pôde e não quis perdoar. As semanas seguintes à comoção pública foram das mais voláteis dentro do Palácio de Kensington. Segundo um alto funcionário da corte, William se tornou completamente inacessível. Ele não gritava nem jogava coisas, explicou a fonte. Mas seu silêncio era ensurdecedor. A equipe sabia que devia esvaziar os corredores quando ele passava. Ele não estava apenas com raiva, estava de coração partido. O que chamou a atenção de muitos observadores foi a transformação no comportamento de William. Durante anos, ele desempenhou o papel de herdeiro responsável, obediente, disciplinado e estrategicamente cauteloso. Em contraste com a independência impetuosa de seu irmão mais novo, William sempre encarnou a estabilidade institucional. Mas agora essa compostura estava se desfazendo. Em privado, ele teria chamado a situação de a traição definitiva. Várias fontes confirmaram que William instruiu seus assessores a encerrar todos os esforços de reconciliação nos bastidores com Harry. Qualquer esperança restante de reconciliação fraternal havia sido extinta. A portas fechadas, os debates eram intensos. Conselheiros, especialistas em relações públicas e membros da família discutiam se William deveria fazer uma declaração pública. Alguns argumentavam que era hora de o futuro rei traçar uma linha e defender abertamente sua esposa, encerrando as especulações. Mas outros alertavam para o risco de uma escalada. Uma resposta pública poderia transformar novamente a família real em alvo dos tabloides, reabrindo feridas que mal haviam cicatrizado. No fim, William optou por manter silêncio em público, mas os mais próximos dele afirmavam que seu diálogo interno estava longe de ser calmo. Segundo um amigo do príncipe, William começou a ter longas ligações noturnas com membros seniores da realeza, incluindo seu pai. Em mais de uma ocasião, ele teria explodido de frustração com as tentativas contínuas da família de apaziguar Harry e Meghan. Continuamos nos curvando por eles, e o que recebemos em troca? Ele teria gritado. Mais ataques, mais traições. A tensão era agravada pela condição de Catherine. Ainda em recuperação, ela permanecia em grande parte fora da vista do público. Mas o instinto protetor de William nunca esteve tão evidente. Disse que ele reforçou a segurança ao redor da residência da família e limitou o acesso apenas ao pessoal mais confiável. Cada manchete, cada tempestade nas redes sociais ameaçava o bem-estar emocional e físico de sua esposa. Para William, os supostos comentários de Meghan não foram apenas um insulto pessoal. Foram uma ameaça à recuperação de sua esposa, à paz de sua família e ao tecido moral da instituição que ele estava destinado a liderar. A Casa Real, por sua vez, correu para tentar controlar os danos. Oficiais redigiram possíveis respostas à imprensa, revisaram o cronograma de compromissos reais e coordenaram com consultores de mídia internacionais. Um conselheiro descreveu o clima como um furacão em câmera lenta. O palácio temia não apenas um golpe de reputação, mas as implicações mais amplas para a estabilidade de longo prazo da monarquia. Isso não era apenas sobre irmãos em conflito. Era sobre a própria linha de sucessão começando a se fracturar sob o peso de mágoas pessoais. Mas talvez o sinal mais revelador da desilusão de William tenha vindo de uma fonte inesperada. Em um momento incomumente emocional durante um evento privado com veteranos, William teria falado sobre o significado de honra, lealdade e fraternidade. Embora não tenha mencionado Harry pelo nome, os presentes disseram que sua voz falhou ao se referir a como a traição dentro de uma família é a que mais machuca. Você pode perdoar estranhos, ele disse em voz baixa. Mas a traição de alguém em quem um dia você confiou a vida, isso reescreve sua alma. Esse discurso, embora pouco noticiado pela grande mídia, causou um impacto profundo nos círculos reais. Foi a primeira vez que William chegou tão perto de reconhecer a ruptura irreversível de sua relação com Harry.
E embora os assessores tenham insistido que não era uma referência direta, ninguém duvidou para quem eram aquelas palavras. A mídia agarrou-se ao momento. Manchetes especulativas inundaram as bancas. A ruptura real agora é permanente? A guerra silenciosa de William, o irmão que ele já não reconhece. A opinião pública ficou majoritariamente do lado de William. Pesquisas mostraram aumento de apoio ao herdeiro, com muitos expressando admiração por sua contenção e empatia por sua esposa. Em contraste, Harry e Meghan sofreram uma queda notável na popularidade, especialmente no Reino Unido. Do outro lado do Atlântico, a reação foi mais dividida. Nos Estados Unidos, onde Meghan e Harry haviam construído uma base de seguidores progressistas e familiarizados com os meios de comunicação, o escândalo provocou introspecção. Influenciadores e comentaristas políticos questionavam se a marca dos Sussex, construída sobre franqueza e vulnerabilidade, poderia sobreviver caso Meghan realmente tivesse feito uma acusação tão insensível. Comediantes dos talk shows fizeram piadas, enquanto analistas pediam que o casal se pronunciasse, esclarecesse ou se desculpasse. Mas para William, nada disso importava. O espetáculo público era insignificante comparado à devastação pessoal. Segundo um amigo de longa data, William há muito alimentava a esperança de que seu irmão mudasse. Que, apesar da entrevista com Oprah, da série da Netflix, das memórias e dos inúmeros vazamentos, Harry um dia se lembrasse do que eles foram um para o outro. Mas agora tudo isso havia desaparecido. As acusações sobre Catherine, verdadeiras ou não, haviam cruzado um limite moral que William não podia ignorar. Acabou, disse simplesmente o príncipe. O que restava daquele laço fraterno se foi. Intensificando o tumulto emocional estava o impacto na próxima geração. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis ainda eram jovens, mas não totalmente alheios à comoção da mídia. William e Catherine estavam, segundo relatos, furiosos por verem seus filhos arrastados para a tempestade, ainda que de forma indireta. A ideia de que a saúde de sua mãe e a integridade da família estivessem sendo questionadas na imprensa por causa das ações de um parente era intolerável. Para William, isso adicionava mais uma camada de traição. Seus filhos agora eram vítimas do mesmo circo que o assombrou a ele e a Harry na infância. Nos bastidores, aumentaram as discussões sobre a possibilidade de cortar formalmente todos os laços restantes com os Sussex. Isso incluía retirar títulos honorários, removê-los de futuras listas cerimoniais e congelar os patrocínios ainda ativos. Embora tais medidas já tivessem sido consideradas antes, sempre foram adiadas na esperança de uma reconciliação. Agora, muitos dentro do palácio acreditavam que uma ação decisiva não só era justificada como necessária. Charles, embora conhecido por seu estilo cauteloso, teria sido tocado pelos apelos emocionais de William. Pai e filho, antes afastados por desentendimentos passados, encontraram-se unidos em um momento de dor compartilhada. Segundo fontes, Charles disse aos assessores que a monarquia não podia mais ser refém de narrativas dissidentes. Foi um sinal de que, pela primeira vez, a família real poderia considerar seriamente estabelecer limites legais e institucionais entre a coroa e os exilados da Califórnia. Para William, os meses após o escândalo tornaram-se um cadinho. Ele se dedicou ainda mais aos deveres reais, redobrando esforços em apoio a instituições de saúde mental, organizações de veteranos e programas para jovens. Em eventos públicos, parecia mais estoico do que nunca. Mas os que o conheciam diziam que havia um novo traço em sua personalidade, uma firmeza forjada não pelo privilégio, mas pela dor e pela desilusão. No final do verão, uma coisa ficou clara. A fúria de William havia amadurecido em determinação. Ele não via mais a crise como uma disputa pessoal, mas como uma batalha moral
pela alma da instituição que um dia lideraria. A Irmandade estava morta. Em seu lugar estava um homem ferido, mas que agora compreendia o peso completo de seu destino. Como disse um biógrafo real, o menino que um dia correu atrás do irmão pelos corredores do palácio, que ficou ao lado dele no funeral da mãe, se foi. O que resta é um futuro rei, e reis não esquecem traições. Quando a história olhar para este capítulo turbulento na vida da monarquia britânica, provavelmente não serão as entrevistas escandalosas, as guerras midiáticas ou as quedas públicas que permanecerão. Em vez disso, será a calma e inabalável determinação de Catherine, princesa de Gales, que definirá a sobrevivência da monarquia. Em uma casa abalada por traições, dividida por lealdades em conflito e examinada com intensidade implacável, Catherine tornou-se o pilar inamovível, uma mulher de silêncio, resiliência e impressionante compostura. Ela não respondeu aos ataques com palavras, nem recorreu a gestos teatrais ou narrativas impulsionadas pela imprensa. Confiou na dignidade e, ao fazê-lo, ancorou uma instituição real à beira do colapso emocional. No início de 2025, após semanas de especulação desenfreada sobre sua saúde, o palácio divulgou um breve, porém firme comunicado, confirmando que Catherine havia passado por uma cirurgia abdominal de grande porte. Nenhum outro detalhe foi revelado. Uma decisão tomada para proteger não apenas sua privacidade médica, mas também sua recuperação mental e emocional. O público, acostumado à transparência na era das redes sociais, fervilhava de teorias, mas os que estavam próximos à situação sabiam que algo mais profundo ocorria nos bastidores. Uma recuperação não apenas da cirurgia, mas de feridas emocionais infligidas por forças muito mais próximas de casa. A alegação de que Meghan Markle teria feito uma referência inapropriada à condição de Catherine durante uma conversa privada foi mais do que um estopim midiático. Foi um golpe psicológico devastador. O comentário, independentemente do contexto, enviou uma mensagem arrepiante ao coração da monarquia. Até mesmo a doença, até mesmo o sofrimento, podiam ser usados como arma. E embora o palácio nunca tenha confirmado o conteúdo da suposta ligação telefônica, o efeito que ela teve na família de Catherine falou por si só. A fúria do príncipe William era palpável. Sua decisão de se afastar completamente de Harry não se tratava apenas de orgulho familiar. Era sobre proteger sua esposa de mais sofrimento. No entanto, enquanto o caos reinava fora dos muros do palácio, Catherine escolheu um caminho totalmente diferente. Ela desapareceu dos holofotes, não como um ato de derrota, mas como uma retirada estratégica. No silêncio de sua ausência, o mundo foi forçado a encarar o poder da contenção. Onde outros poderiam ter dado entrevistas ou publicado memórias, ela ofereceu apenas silêncio. Um assessor sênior descreveu a abordagem de Catherine como judô monárquico, usar o silêncio como força, a graça como desafio. Ela nunca pediu para fazer uma declaração, revelou o assessor. Ela sabia que quanto mais barulho os outros faziam, mais poderoso se tornava seu silêncio. De fato, o silêncio de Catherine tornou-se sua declaração mais poderosa. Em contraste com o fluxo constante de comentários públicos e conteúdo midiático vindo do outro lado do Atlântico, sua recusa em entrar em troca de farpas destacou uma profunda compreensão de seu papel. Ela não era apenas uma esposa ou mãe, era a futura rainha consorte e comportava-se como tal. Pessoas próximas a ela revelaram que seus dias eram focados em recuperação, reflexão e seus filhos. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis precisavam de um senso de normalidade em meio ao frenesi midiático. Catherine, mesmo em recuperação, insistia em manter uma rotina para eles. Garantir que as rotinas escolares fossem mantidas, as refeições em família continuassem e as histórias antes de dormir
nunca fossem esquecidas. Ela protegeu o mundo deles enquanto o dela estava sob ataque, comentou uma amiga. É isso que ela é. Internamente, sua força não passou despercebida. Altos funcionários reais passaram a se referir a ela como o aço silencioso da coroa. Em um momento em que a imagem da monarquia voltava a ser escrutinada globalmente, foi a postura de Catherine que tranquilizou uma nação exausta. Sua ausência contínua de compromissos públicos só intensificou o apoio popular. As pessoas começaram a vê-la não como uma figura silenciosa, mas como um símbolo de graça sob pressão. O tom das discussões online mudou. As hashtags passaram de fofocas para gratidão. Campanhas começaram a surgir nas redes sociais expressando solidariedade e carinho por uma mulher que se recusou a ser arrastada para o lamaçal da realeza moderna. Em privado, Catherine não era passiva. Estava, segundo relatos, profundamente magoada, não apenas pelos supostos comentários, mas pelas implicações que eles carregavam. Fontes confirmaram que ela sentiu como se anos de tentativas privadas para manter a paz com Meghan e Harry tivessem sido descartados com um único comentário descuidado. Ela havia estendido a mão no passado. Recebeu Meghan na família real, mas agora acreditava que esses esforços haviam sido mal compreendidos ou totalmente rejeitados. Confidentes próximos descreveram como a traição forçou Catherine a confrontar a nova realidade de sua posição. Ela já não navegava apenas as políticas internas da instituição. Agora enfrentava uma guerra ideológica vinda de sua própria família estendida. No entanto, apesar da dor, ela se recusou a revidar. Suas conversas privadas com o rei Charles, segundo fontes, adquiriram uma nova profundidade. O monarca, ainda ajustando-se ao equilíbrio delicado da liderança moderna, passou a confiar nos instintos de Catherine. Ela aconselhava cautela, encorajava a unidade, mesmo diante da provocação pública, mas também expressava uma firme determinação de que a monarquia devia manter seus padrões, sua dignidade e, acima de tudo, sua humanidade. Foi nesse período que Catherine começou a escrever cartas privadas, não ao público, mas a membros da família. De acordo com fontes próximas ao palácio, essas cartas eram escritas à mão e profundamente pessoais. Expressavam decepção, tristeza e, acima de tudo, esperança. Catherine acredita na reconciliação, mas não às custas da integridade. Em uma das cartas, ela supostamente escreveu: "Perdão não é fraqueza, mas perdão sem responsabilidade é uma ferida que nunca cicatriza." Essas palavras, embora nunca confirmadas publicamente, tornaram-se um mantra dentro da Casa Real. Seu exemplo inspirou uma mudança na política interna. As equipes de comunicação foram instruídas a recuar de respostas agressivas à mídia. Em vez disso, foram orientadas a priorizar estabilidade, consistência e elegância. O modelo de liderança silenciosa de Catherine havia se tornado referência. À medida que sua saúde melhorava lentamente, o público começou a especular sobre seu retorno. Ela apareceria no Trooping the Colour? Retomaria as visitas de patronato? Mas fontes internas afirmaram que Catherine não estava interessada em aparições simbólicas. Quando retornasse, seria em seus próprios termos, e pelos motivos certos. Ela via seu papel não como algo performático, mas com propósito. Durante sua recuperação, Catherine manteve comunicação próxima com suas instituições de caridade principais. Enviou mensagens pessoais a crianças em tratamento contra o câncer, gravou áudios para profissionais de saúde e continuou sua pesquisa sobre o desenvolvimento da primeira infância. Esses esforços nos bastidores nunca foram divulgados em comunicados à imprensa, mas as organizações envolvidas confirmaram discretamente seu apoio inabalável. Ela estava ausente dos holofotes, mas não da missão. O que tornou a abordagem de Catherine tão impactante foi o contraste. Em uma era onde cada ofensa percebida exige uma resposta viral, ela escolheu o jogo a longo prazo.
Ela entendia que a monarquia não se trata de gratificação imediata. Trata-se de presença duradoura. Trata-se de confiança construída ao longo dos anos, não de manchetes conquistadas em um único dia. E essa confiança, no seu caso, só crescia. Pesquisas realizadas durante sua ausência mostraram um aumento no carinho do público. O povo britânico a via não como uma celebridade, mas como uma figura estabilizadora. Até críticos que antes questionavam sua origem de classe média, agora a elogiavam como o pilar emocional da família real. Colunistas escreviam com admiração sobre sua contenção. Veículos internacionais a descreviam como uma aula magna de realeza moderna. De muitas maneiras, seu silêncio falou mais alto do que qualquer discurso. Quando o fim de seu período de recuperação se aproximava, começaram os preparativos para seu eventual retorno. Assessores disseram que ela insistiu. Nada de espetáculo, sem avalanche de imprensa, sem sessões fotográficas encenadas. Apenas um retorno discreto ao serviço, começando com uma visita a um hospício infantil que ela apoiava há anos. Eles sempre me deram mais do que eu poderia dar a eles, teria dito. É lá que quero começar. Sua decisão foi emblemática. Num momento em que outros membros da realeza eram acusados de autopromoção e narrativas movidas por ressentimentos, Catherine escolheu a compaixão. Sua primeira aparição pública foi prevista como discreta, breve e totalmente focada nos outros. Sem coletiva de imprensa, sem respostas, apenas serviço. Numa monarquia frequentemente acusada de estar fora de sintonia, Catherine encontrou uma forma de se conectar com o público, não falando mais alto, mas agindo com mais sabedoria. Sua força não estava em dominar manchetes, mas em incorporar os valores que acreditava que a coroa deveria representar: dever, empatia, lealdade e discrição. O que emergiu de seu período de ausência não foi apenas uma mulher recuperada, mas uma líder refinada. Alguém que enfrentou ataques pessoais, traições emocionais e escrutínio nacional, e que respondeu não com raiva ou defesa, mas com clareza de propósito. Aos olhos de muitos dentro e fora da monarquia, Catherine não era mais apenas a princesa de Gales. Ela havia se tornado a bússola moral da coroa. E enquanto a instituição se preparava para novos desafios, seria sua força silenciosa que manteria a linha. Começou como um sussurro, baixo e incerto, passando entre assessores reais com olhares cautelosos e mandíbulas cerradas. Um boato, um relato murmurante, uma conversa privada entre duas pessoas em mundos diferentes agora em rota de colisão. Mas à medida que as horas viraram dias e a especulação se intensificou, aquele sussurro se transformou em uma crise constitucional de grandes proporções. No centro do furacão estava Meghan Markle. O cenário: uma ligação telefônica descrita por insiders como calma na superfície, mas explosiva por dentro. A acusação: palavras ditas sobre Catherine, princesa de Gales, durante um dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Palavras que, uma vez supostamente vazadas, estremeceram os próprios alicerces da Casa de Windsor. Não era a primeira vez que interações de Meghan Markle com a família real resultavam em repercussões públicas. Desde seu casamento com o príncipe Harry, a duquesa de Sussex tornou-se um ímã de controvérsia. De acusações de racismo dentro da Casa Real à entrevista televisionada com Oprah Winfrey, que atraiu atenção mundial, o papel de Meghan na reformulação da imagem da monarquia foi ao mesmo tempo influente e divisivo. Mas, desta vez, a tempestade não foi alimentada por uma entrevista orquestrada, nem por uma campanha midiática calculada. Foi desencadeada por algo muito mais pessoal. Um suposto comentário feito durante uma conversa direta com o príncipe William. Durante o auge da doença da princesa Catherine e seu afastamento da vida pública, segundo múltiplas fontes com conhecimento da situação, Meghan teria ligado para William sob o pretexto de preocupação familiar.
A conversa foi breve, não mais que 15 minutos. Mas o que ocorreu nesse breve diálogo, segundo relatos, deixou William abalado. Embora a formulação exata não tenha sido confirmada, devido à política rígida de confidencialidade do palácio, fontes próximas alegaram que Meghan teria feito um comentário que poderia ser interpretado como desdenhoso ou até zombeteiro em relação à saúde de Catherine. Uma única frase, dizem alguns, que mudou tudo. Uma fonte do palácio descreveu a reação de William como fúria fria. Teria desligado o telefone em silêncio e passado vários minutos sozinho antes de convocar 2 assessores seniores. O que se seguiu foi uma reunião familiar de emergência, não do tipo vazado para os tabloides, mas uma realizada a portas fechadas no santuário interno das residências reais. Presentes estavam Charles, Camilla e William. Ausentes, Harry e Meghan. A discussão foi descrita como sóbria e intensa. O rei Charles, já lidando com um reino em tempos de incerteza, teria dito com firmeza: "Essa não é a família que eu deveria liderar." Não existe nenhuma gravação da conversa, mas o que mais importa neste contexto é a percepção. A sensação interna entre os membros da realeza de que um limite havia sido ultrapassado. Se a suposta declaração de Meghan foi feita como um comentário passageiro, ela foi recebida como algo muito mais sinistro. Interpretou-se como uma forma de desrespeito em um momento de extrema vulnerabilidade. E em uma família obcecada por aparências e protocolo, o timing é tudo. O que tornou o incidente alegado especialmente volátil foi o contexto mais amplo em que ocorreu. Catherine havia estado notoriamente ausente da vida pública por semanas, provocando uma especulação frenética. O público estava ficando ansioso, as teorias da conspiração eram desenfreadas e os assessores reais lutavam para manter a dignidade sem revelar detalhes médicos sensíveis. Nesse clima de tensão e incerteza, um desdém percebido de Meghan, já vista por muitos no palácio como uma influência perturbadora, não foi apenas inadequado, foi incendiário. A portas fechadas no palácio, as discussões ficaram sérias. Uma pergunta surgia repetidamente. Isso foi apenas um deslize verbal ou era sintomático de uma hostilidade mais profunda enraizada entre os Sussex e o restante da família real? Segundo um alto conselheiro, William não hesitou. Ele teria dito ao rei: "Ela sabia o que estava fazendo. Isso não foi um acidente." Nos dias seguintes, as comunicações entre as casas cessaram. Todas as linhas diretas entre William e Harry foram cortadas. E-mails não foram respondidos, mensagens ignoradas. A chamada quarta parede da diplomacia real havia colapsado, substituída pelo silêncio. A mídia percebeu o rompimento, embora só pudesse especular sobre seus reais custos. O palácio, fiel ao seu histórico código de discrição estoica, não emitiu comunicado, mas a tensão era inconfundível. Em Montecito, onde Harry e Meghan haviam se refugiado para construir suas novas vidas, o ambiente era, segundo fontes, muito diferente. Fontes próximas ao casal afirmavam que Meghan ficou surpresa com a reação. Ela não acreditava que suas palavras tivessem sido incendiárias. Em privado, teria confidenciado a amigos que a família real estava criando tempestade em copo d'água e que o verdadeiro problema era a recusa deles em dialogar abertamente com ela. Ela acreditava que havia feito um esforço ao ligar para William, demonstrando preocupação, e que qualquer outra interpretação era uma distorção deliberada de sua intenção. Contudo, se Meghan esperava uma oportunidade para esclarecer ou explicar seus comentários, essa oportunidade nunca veio. A família real se fechou e a mensagem foi clara: já chega. Enquanto isso, a imprensa avançava. Em poucos dias, fontes anônimas começaram a alimentar os tabloides com pistas enigmáticas. Manchetes clamavam por nova traição real e ruptura inegável. Fóruns online explodiam em debates. Meghan estava sendo injustiçada? Ou teria finalmente ultrapassado uma linha vermelha
que nem seus defensores podiam justificar. A opinião pública estava dividida. Mas dentro do palácio, formou-se uma unidade em torno de uma verdade central. A confiança havia sido irremediavelmente rompida. O impacto emocional do comentário alegado não pode ser subestimado. Para Catherine, que passou anos tentando manter uma paz delicada com Meghan, a traição foi especialmente profunda. Segundo amigas, ela se sentiu arrasada, não apenas pelas palavras em si, mas pelo contexto em que foram ditas. Em um momento em que lutava por sua saúde, tentando manter a normalidade para seus filhos e proteger sua família da cobertura invasiva da mídia, ela se sentiu abandonada. Pior ainda, sentiu-se atacada. Mais uma vez, escolheu o silêncio. Mas outros não. A princesa teria expressado seus sentimentos em conversa privada com o rei Charles, declarando que a duquesa de Sussex não tinha noção de limites. Camila também teria demonstrado sua decepção silenciosa, não por lealdade a Catherine, mas pelo momento. Camila, sempre pragmática, sabia que mais conflitos só prejudicariam a instituição que tentavam modernizar. Em uma reviravolta extraordinária, até o príncipe Andrew, há muito um pária no ecossistema real, foi ouvido apoiando Catherine. Aconteça o que acontecer, teria dito a um conhecido. Você não chuta alguém quando está no chão. O evento também teve repercussões além da família. A imprensa britânica, frequentemente dividida em relação a Meghan, tornou-se visivelmente mais cautelosa. Editores que antes defendiam os Sussex passaram a adotar uma cobertura mais equilibrada. Defensores de Meghan nos Estados Unidos, especialmente em Hollywood e na mídia progressista, foram forçados a recuar. A expressão "se for verdade" passou a aparecer em cada artigo, cada podcast, cada comentário. Ninguém podia ignorar a gravidade da suposta ofensa, e ainda assim, ninguém podia prová-la. Essa ambiguidade, tão central nas narrativas reais modernas, era ao mesmo tempo escudo e espada. Permitia a Meghan uma negação plausível, mas também dava ao palácio liberdade para agir sem explicação. Nas semanas que se seguiram, mudanças sutis começaram a ocorrer. Os títulos de Meghan e Harry foram discretamente removidos de certas comunicações do palácio. Convites para futuros eventos cerimoniais foram retirados. Aparições futuras que antes incluíam os Sussex agora estavam sendo planejadas sem eles. A mensagem era clara. Mesmo sem palavras, o exílio agora era política oficial. Para compreender plenamente o impacto desse momento, é preciso olhar além das palavras supostamente ditas. Não foi apenas o que Meghan possa ter dito. Foi o que essas palavras representavam. Elas foram a culminação de anos de desconfiança, feridas emocionais e visões conflitantes sobre o que a realeza deveria ser. Para um lado, a monarquia era sobre dever, contenção e sacrifício. Para o outro, era um legado que precisava ser reformado por meio da verdade e da honestidade emocional. Mas dizer a verdade sem tato e ser emocionalmente honesto sem considerar o momento eram, aos olhos da instituição, pecados capitais. Talvez a maior tragédia dessa história seja que não precisava terminar assim. Houve um tempo, não muito distante, em que Harry e Meghan eram vistos como os rostos modernos da monarquia, um casal que podia unir passado e futuro. Mas algo se quebrou. Talvez fosse inevitável. Duas culturas, dois sistemas de valores, duas famílias ligadas pelo sangue, mas divididas pela visão de mundo. Após o suposto comentário, o rei Charles teria convocado seus conselheiros jurídicos. Não havia processo em andamento, nem resposta legal planejada. Mas discutia-se outra questão: os títulos. Meghan poderia ser destituída de seu título de duquesa? O nome Sussex poderia ser formalmente retirado do uso oficial? Era uma questão complexa, cheia de armadilhas legais e constitucionais. Mas o simples fato de que essa conversa estava acontecendo já marcava um novo capítulo na abordagem da instituição. Meghan não era mais apenas controversa.
agora era vista por alguns como uma ameaça à estabilidade. Dentro do palácio, uma frase começou a circular entre os altos funcionários. A linha foi cruzada. Era dita discretamente, raramente em público, mas era compreendida. Toda boa vontade remanescente, qualquer ponte frágil que havia sido construída, agora havia desmoronado no tempo. E ainda assim, Meghan não disse nada publicamente. Seja por cautela legal, contenção estratégica ou convicção pessoal, ela permanece em silêncio. Mas nesse silêncio, uma nova tempestade se formava, uma que nenhum dos lados talvez consiga controlar. A relação entre irmãos costuma ser complicada. Uma mistura de rivalidade, lealdade, história compartilhada e emoções não ditas. Para o príncipe William e o príncipe Harry, essas complexidades foram amplificadas exponencialmente pelo escrutínio global, o peso da tradição real e as mudanças turbulentas dentro da Casa de Windsor. E, no entanto, até recentemente, sempre havia uma esperança de que os laços fraternais resistiriam à pressão. Essa esperança se desfez quando a fúria privada de William atingiu o ponto de ruptura, preparando o cenário para uma ruptura irrevogável dentro da família. Para compreender verdadeiramente a magnitude da raiva de William, é preciso olhar para os anos que antecederam essa crise. Os irmãos eram inseparáveis na infância, brincando juntos no Palácio de Kensington e em Sandringham. Frequentemente vistos compartilhando piadas e apertos de mão secretos em eventos públicos. Mas, com a chegada da vida adulta e o aumento das responsabilidades reais, tensões sutis começaram a surgir. O desejo de Harry por um papel mais moderno e menos tradicional chocava-se com o senso de dever de William para com a coroa. O nascimento dos filhos de William intensificou essa divisão, já que ele passou a se concentrar ainda mais em garantir o futuro da monarquia. Quando Harry se casou com Meghan Markle, o papel de William mudou novamente, assumindo o de irmão protetor e mediador. Inicialmente, houve uma tentativa de harmonia. Dizem que William recebeu Meghan com cordialidade e incentivou Harry a considerar cuidadosamente suas obrigações, mas rapidamente surgiram rachaduras. A crescente insatisfação dos Sussex com a vida real, suas entrevistas francas e campanhas midiáticas colocaram William em uma posição difícil, dividido entre apoiar seu irmão e proteger a instituição que ambos nasceram para servir. O incidente alegado envolvendo a acusação de Meghan contra Catherine foi o ponto de virada. A fúria de William não se limitava às palavras ditas. Tratava-se da traição de confiança e respeito dentro da família. Fontes próximas descreveram a reação de William como profundamente pessoal, um sentimento de que a santidade da família havia sido violada. Para William, não se tratava apenas de política ou imagem pública, disse uma fonte próxima. Tratava-se de proteger sua esposa, seus filhos e o legado que ele é encarregado de manter. Nos dias que se seguiram à ligação, William teria se recolhido para a reflexão privada, afastando-se dos olhos do público e das funções reais. Amigos próximos dizem que ele estava calado, pensativo e determinado. Seu comportamento normalmente sereno foi substituído por tensão visível em aparições públicas, e sua equipe trabalhou intensamente para conter a especulação da mídia. Ainda assim, não houve declaração pública de William. Era uma questão de família a ser resolvida a portas fechadas. Ou assim se esperava. Atrás dessas portas, a raiva de William se manifestou em conversas francas com conselheiros e membros da família. Ele deixou claro que considerava os comentários alegadamente feitos por Meghan como imperdoáveis e que seu relacionamento com Harry nunca mais seria o mesmo, a menos que uma desculpa genuína e sentida fosse oferecida. A ausência de qualquer desculpa alimentou seu ressentimento. William sentiu que Harry e Meghan estavam virando as costas para a família, disse um funcionário do palácio. Foi uma traição em um nível fundamental.
O impacto da fúria de William foi além da mágoa pessoal. Seu senso de dever para com a coroa o obrigou a agir para proteger a reputação e estabilidade da monarquia. A questão já não era apenas sobre dinâmica familiar, era uma questão de sobrevivência da instituição. Conselheiros instaram William a considerar cuidadosamente as implicações políticas e públicas. Qualquer ação contra Harry e Meghan atrairia intenso escrutínio, mas permanecer passivo representava risco de mais danos. Enquanto William lutava com essas pressões conflitantes, sua relação com Harry se deteriorava rapidamente. A comunicação entre eles, antes frequente e calorosa, tornou-se escassa e formal. Um sentimento de distanciamento e desconfiança cresceu, alimentado por visões divergentes sobre o futuro da monarquia e seus papéis dentro dela. O público percebia a tensão, mas poucos compreendiam sua profundidade. A fúria privada de William era agravada pelo fardo da expectativa pública. Como futuro rei, William estava sob constante pressão para projetar força, estabilidade e unidade. Cada palavra, gesto e aparição pública era examinada em busca de sinais de discórdia. No entanto, a crescente cisão com Harry e Meghan ameaçava ofuscar sua imagem cuidadosamente construída. Especialistas reais observam que essa pressão criou um ciclo vicioso. Quanto mais William tentava manter o controle, mais visíveis se tornavam as fraturas familiares. A fúria de William também teve um custo emocional profundo. Amigos o descrevem como atormentado pela ruptura com o irmão e pela tensão que isso colocou sobre sua família. O peso da liderança, combinado com a traição pessoal, tornou seu fardo quase insuportável. Ele está tentando manter tudo unido, mas está lhe cobrando um preço, disse um confidente próximo. Ele não está apenas com raiva, está profundamente ferido. Essa complexidade emocional ficou evidente nos compromissos públicos de William após o incidente. Ele apareceu mais sério, reflexivo e às vezes tenso. Seus discursos começaram a enfatizar temas como unidade, lealdade e dever, sinalizando seu compromisso com os valores da monarquia. Observadores interpretaram essas mensagens como reprimendas sutis aos Sussex e afirmações de seu próprio papel como protetor do legado familiar. Apesar da intensidade de sua fúria, William permaneceu estratégico. Ele compreendia a necessidade de equilibrar sentimentos pessoais com as responsabilidades reais. Em vez de recorrer ao confronto público, trabalhou através de conselheiros e do aparato do palácio para administrar as consequências. Essa abordagem visava conter os danos e preservar a dignidade da monarquia. O ponto de ruptura de William também influenciou sua relação com outras figuras-chave, especialmente Catherine. O casal teria encontrado conforto um no outro, fortalecendo sua parceria em meio à crise familiar. As dificuldades de saúde de Catherine, que antes representavam uma vulnerabilidade, tornaram-se um ponto de união. Juntos, apresentaram uma frente unida, sinalizando resiliência e compromisso com seus papéis. Com o passar dos meses, a fúria de William se traduziu em ações concretas. As comunicações do palácio começaram a refletir um distanciamento sutil dos Sussex. Convites para eventos oficiais tornaram-se menos frequentes e aparições conjuntas foram minimizadas. Essas ações foram interpretadas como sinais de que William, com o apoio do rei Charles e de conselheiros de alto escalão, estava traçando um limite. Contudo, nem todos concordaram com a abordagem de William. Alguns dentro do círculo real alertaram contra a escalada do conflito, temendo que uma cisão permanente pudesse prejudicar a imagem pública da monarquia. Eles defenderam o diálogo e a reconciliação, enfatizando a importância da unidade familiar. Mas William, movido por uma mistura de dor pessoal e dever, parecia determinado. Em entrevistas com biógrafos e analistas reais,
William tem sido retratado como um homem lutando com seu legado. Seu desejo de modernizar a monarquia entra em conflito com seu compromisso com a tradição. Sua lealdade à família é testada por exigências conflitantes. O suposto incidente com Meghan e as consequências resultantes cristalizaram essas tensões. A fúria privada de William, portanto, não foi apenas uma reação a um evento, mas um reflexo de lutas internas mais profundas. Ela revelou a fragilidade dos relacionamentos reais e os desafios de equilibrar sentimentos pessoais com deveres públicos. Expôs os limites do amor fraternal sob a pressão da fama, da responsabilidade e do escândalo. No fim, o ponto de ruptura de William marcou uma virada para a família real. Sinalizou a passagem de um desacordo privado para um distanciamento público, da esperança de reconciliação à aceitação da divisão. Iniciou uma série de decisões e consequências que moldariam o futuro da monarquia. A pergunta que resta é: os irmãos conseguirão reconstruir o que foi perdido, ou a ruptura se tornou uma cicatriz permanente na casa de Windsor? Para William, a resposta está entrelaçada com sua visão do que a monarquia deve ser. Uma instituição estável e respeitada, acima de conflitos pessoais. Se essa visão pode sobreviver à fúria pessoal que agora define sua relação com Harry, é uma pergunta que o mundo continua a observar atentamente. Quando surgiram as primeiras notícias sobre os problemas de saúde da princesa Catherine, o mundo reagiu com uma mistura de preocupação, simpatia e curiosidade. Como futura rainha consorte, Catherine era admirada por sua graça, compostura e dedicação aos deveres reais. No entanto, por trás da imagem pública impecável, travava-se uma batalha privada, envolta em sigilo e marcada por complexidade. Os comunicados oficiais do Palácio de Kensington foram cuidadosamente redigidos, destinados a tranquilizar o público sem revelar muito. O palácio confirmou que Catherine enfrentava uma condição médica que exigia repouso e tratamento, mas recusou-se a especificar a natureza da doença. Isso estava de acordo com a política de longa data da família real de manter discrição em relação a assuntos de saúde pessoal. No entanto, a falta de detalhes gerou ampla especulação na mídia e nas redes sociais. Muitos observadores da realeza e especialistas em saúde opinaram, analisando as possíveis implicações e causas da condição de Catherine. Alguns sugeriram que poderia ser uma doença crônica, agravada pelos estresses da vida real. Outros insinuaram desafios de saúde mental, citando a intensa pressão que Catherine enfrentava como mãe de 3 filhos e figura pública. Independentemente dos detalhes, houve um amplo reconhecimento de que Catherine estava enfrentando uma luta significativa. O que permanecia amplamente desconhecido na época era até que ponto a crise de saúde de Catherine estava entrelaçada com as crescentes tensões dentro da família real.